Fala pessoal, mais um Simplicidade Cristã React. Hoje nós vamos reagir a um vídeo, Rogério, que acho que isso vai despertar a gente para uma coisa que a gente pouco tem feito. Não só nós, mas a igreja como um todo. Nós vamos reagir a um vídeo hoje falando sobre evangelismo e como o ímpio tem uma compreensão errada da salvação. Isso é muito importante e você vai ver na medida que a gente vai reagindo junto aqui, você também vai junto com a gente, nós vamos poder perceber como que o evangelismo, muitas das vezes feito de forma errada, leva as pessoas também a compreender o evangelho de forma errada. Isso não falando para as pessoas da igreja, mas de ímpios. E nós vamos ver isso juntos, não é isso aí, Rogério? É isso aí, Então, vamos lá. Pro react. Quantas mentiras você já contou em toda a sua vida? Já bastante. Como todos nós. Você já roubou alguma coisa em toda a sua vida, mesmo que de pequeno valor? Já, Você já usou o nome de Deus em vão? já. Só mais um. Jesus disse o seguinte, que não cometerás adultério. Mas, se você olhar para uma mulher já com uma intenção impura, você no seu coração, você já cometeu adultério. Você já fez isso? Já. Ó, não estou te julgando mais uma vez, porém você acabou de admitir para mim mentiras, roubos, blasfêmias, adultério. A Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois vem o juízo. Você acredita que no dia do juízo será inocente ou culpado? Culpado. Céu ou inferno? Inferno. Isso te preocupa? Por enquanto não. Você não se importa com a sua vida? Porque eu me importo muito. Na frente eu ia entrar pra igreja, se para assim. Eu sei que a gente acabou de se conhecer, mas eu queria dizer pra você que, mesmo que você não se importe, eu me importo muito com você, cara. Me incomoda muito a ideia de que no dia do juízo você seria condenado. Então, você sabe o que Deus fez para que pecadores culpados como eu e como você não precisassem ser condenados? Sim. O quê? Ir pra uma igreja, se converter, sei lá. Então, a igreja é importante, mas não é a igreja que nos salva. O que aconteceu? Deus, mesmo que a gente tenha quebrado a lei dele, ele amou eu e você de tal modo que ele enviou seu único filho para a terra 2000 anos atrás, na pessoa de Jesus de Nazaré. E essa punição que eu e você merecíamos por causa dos nossos pecados, ele tomou sobre ele naquela cruz. E de Rogério, ele traz uma forma de evangelizar objetiva, né? Mas dentro dos critérios ali de apresentar o evangelho. E é interessante que ele está fazendo algo que o Senhor mandou fazer. Eu até separei aqui um texto, Mateus, no último capítulo, no capítulo 28, a partir aí do verso 16, só para a gente poder entender como que a grande comissão é uma ordem de Deus para a vida de todo aquele que é discípulo de Cristo. E ele ali, né, esse rapaz falando, colocando aí como discípulo, está fazendo esse papel da evangelização. Aí diz assim o texto: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para um monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Porquanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, é a ordem que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dá para os seus discípulos, que é: ide e fazer discípulos, pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Interessante que ele conseguiu ali, né, Rogério, fazer isso de uma forma apresentando os principais tópicos do evangelho, não é isso? É verdade, Felipe. E é interessante, né, que poucas vezes a gente se dedica, né, como você falou, à evangelização. E esse vídeo dele, primeiro, antes de tudo, nos mostra isso, né, a importância de evangelizar, talvez fazer mais disso, que às vezes poucos momentos, né, a igreja se dedica tanto à evangelização, falar com pessoas que não são cristãs, que desconhecem completamente o evangelho, né, verdade, isso é importante. E também, né, a forma como ele utiliza, né, de evangelismo. A gente viu lá no vídeo, se você não viu, vai estar aí em cima aí no card aí, da Vitória Souza, onde ela evangeliza só falando Jesus te ama. E a gente mostra naquele vídeo que o quê? O que ela estava fazendo é só apresentar a metade do evangelho, e não o evangelho por completo. Ela estava mostrando só o amor, mas não estava falando do pecado e da necessidade do homem de arrependimento. Ele já usa os 10 mandamentos para um homem entender que ele é um pecador, que ele está ferindo a lei de Deus e que ele não tem escapatória. Depois somente ele apresenta a graça. E Marcos, capítulo 1, lá no verso 15, vai mostrar justamente João fazendo isso. Olha o que ele diz aqui: o tempo está cumprido. Ó, no 14 vai dizer: depois de João ter sido preso, Jesus, né, disse: Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus. E olha o que Jesus estava dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então, a forma como Jesus apresenta o evangelho é mostrando para o homem a necessidade de se arrepender. Ele não fala só: eu amo vocês e tudo mais. Ele fala: arrependam-se e creiam no evangelho.
Então é interessante como esse homem, por meio desse método básico ali de evangelismo, né, consegue mostrar essas duas coisas, a necessidade do homem de se arrepender, crer em Jesus, né? Não somente um Jesus te ama, ele consegue apresentar essas duas coisas, não é isso? É isso aí. E eu acho que é interessante que a compreensão errada, né, da audiência dele, né, da pessoa que ele está ali pregando, né, e quando ele fala, então o que você precisa fazer para ser salvo? E a igreja? Isso é verdade. E me converter, né? Então, às vezes as pessoas têm uma compreensão errada, né? E achando que a igreja é o ponto da salvação. Mas quantas são as pessoas que vão à igreja e nunca se convertem e morrem sem Cristo? Porque, na verdade, não é a igreja que tem o poder de converter, mas sim é o evangelho pregado. E aí, quando a gente encontra essas pessoas que vão à igreja e não ouvem o evangelho, além delas estarem também no raio de condenação, aqueles que têm a responsabilidade de pregar e não pregam, também serão responsabilizados por Deus. Por quê? Porque o local aonde a pessoa deve ouvir o evangelho para, sim, se converter é na igreja. Mas quando ela vai à igreja e não ouve o evangelho, mas ouve autoajuda, ouve aquilo que vai agradar e afagar o coração daquele que precisa ouvir o confronto de que ele é um pecador, de que ele feriu a lei de Deus e precisa se converter. E como ele pode se converter? Quando ele entregar a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo arrebatar o coração dele e fazer ele uma nova criatura, para que assim os pecados dele sejam perdoados, a dívida quitada, para que ele possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso às vezes não é apresentado, né? E aí também a culpa não é só daquele que vai à igreja. Vai à igreja, mas não consegue ouvir a palavra que pode salvar. Porque a igreja por si ela não salva ninguém. A verdade até, muitas das vezes, a igreja condena. Porque a pessoa está na igreja e não consegue ouvir o evangelho. Ou está na igreja e ouve o evangelho, mas continua se mantendo ali com o coração serve de juízo, né? E serve de juízo. Mas aí, né, vou entrar nesse mérito. Mas aí, ó, ouve e mantém o coração duro, não é Deus que quebra o coração, mas a pessoa está ouvindo o evangelho, a palavra está sendo pregada, mas até o momento soberano de Deus está permitindo aquela pessoa agir conforme ela quer, que é não seguir a Deus. Né? E aí a gente entende que o dever da igreja é pregar o evangelho. Sim, é que é interessante, né, que mostra o que muitas vezes a gente não faz de pregar, mostra que, na verdade, muitas pessoas que não são cristãs não conhecem o evangelho de verdade. Porque às vezes a gente pensa assim, não precisa evangelizar, o Brasil já é em maioria cristão, um monte de gente conhece o evangelho, mas a gente vê que conhece algo que não é o evangelho. Elas conhecem ali talvez alguma coisa sobre Jesus, tem que ir na igreja, como ele falou, mas não conhecem o evangelho de verdade. Então, não é desculpa pra gente não evangelizar, dizer que todo mundo já sabe quem é Jesus. Será que sabe de fato? Será que conhece o Jesus das Escrituras ou conhece o Jesus lá que ela aprendeu? Então, isso mostra que muitas pessoas que andam na rua aí, que a gente pensa que já conhece, já tá tudo bem, carecem de escutar a palavra de verdade. É verdade. E pra você que tá aí nos assistindo, se você tá gostando desse vídeo, não se esqueça, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos e deixe seus comentários que a gente quer saber o que vocês estão achando sobre esse vídeo. Mais uma coisa importante é você entender. Você conhece o verdadeiro evangelho? Se você não conhece, vai aparecer aqui no card também uma série que nós temos aqui do estudo do livro do Paul Walsh falando do O Verdadeiro Evangelho. Aí você vai entender o que nós estamos querendo dizer em relação à apresentação do evangelho, não só de uma metade do evangelho, mas sim um todo. E por quê? Se apresentarmos a metade não é o evangelho, é qualquer coisa, menos o evangelho. O evangelho só é evangelho quando ele é apresentado todo ele. O pecado do homem, há também a graça de Deus. Não é isso, Rogério? É isso aí, então, e tem mais aí, não acabou não, né, isso, Fê? É isso aí, vamos pro próximo. Continuar aí, que ainda tem mais um vídeo aí desse aí. É isso aí, vamos nessa, vamos reagir, vamos continuar reagindo aqui. Você se considera uma boa pessoa? Eu tento fazer coisas boas, eu também sou uma pessoa ruim, cara. Eu peco, faço merda. Enfim, eu tenho muita coisa que eu posso melhorar, mas eu sei também que tem muita coisa que eu faço bem. O que você acha da gente fazer um pequeno teste aqui, só pra avaliar rapidinho se você seria uma boa pessoa ou não, de acordo com os 10 mandamentos? Você saberia fazer rapidinho? Eu sei. Então, só queria dizer o seguinte, eu também não passei nesse teste, tudo bem? Então, que eu não estou te julgando, ou então falando que eu sou melhor que você de maneira nenhuma, mas eu queria só, depois, no final, trazer uma reflexão, tudo bem? Se Deus fizer justiça nesse dia do juízo, você acha que você seria inocente ou culpado? Eu tô ferrado. Céu ou inferno? Inferno. Mas assim, você sabe o que Deus fez para que pecadores culpados como eu e como você não precisassem ser condenados? Alguma ideia? Então, Deus, embora a gente fosse dessa forma, Ele amou eu e você de tal forma
que há 2000 anos atrás ele mesmo se tornou um ser humano na pessoa de Jesus de Nazaré. E essa punição que a gente merecia por causa dos nossos pecados, ele tomou sobre ele na cruz. É como se alguém pagasse sua fiança, por exemplo. Ele foi esse alguém que pagou sua fiança e depois ressuscitou no terceiro dia. Teria duas coisas que você precisaria fazer. Uma delas é o arrependimento, né? Se arrepender dos seus pecados. A outra é você botar sua confiança em Jesus, com isso ele pode te salvar, quitar sua dívida, arquivar o seu caso e te dar a vida eterna. Isso faz sentido pra você? Faz. Se eu acreditar dessa forma, faz todo sentido. Vendo aqui, né, uma pessoa já ali tendo umas reações maiores em relação àquilo que está sendo colocado a palavra, né? Então você vê que no final as pessoas elas param, elas reconhecem que elas, diante dessa verdade apresentada pelos 10 mandamentos, Que é incontestável. quebrou quase todos, né? E legal que o rapaz está pregando, ele se faz empático, ele se faz ali junto com o rapaz que está ouvindo, ele se faz comum, né? Dizendo para ele que também ele é pecador, que também ele não conseguiu passar nesse teste, que ele quebrou as regras. Isso é muito bom. Isso mostra, né, que ele ali como pregador, como aquele que traz a mensagem, não é superior, não é isso? Exatamente. Isso é muito importante. Não, e dá pra ver claramente ali, né, que o rapaz acaba entendendo que ele explica, né, porque ele fala, realmente, eu também erro, né, e por isso eu acho tão legal essa abordagem que ele faz, de expor os 10 mandamentos e perguntar pra pessoa, você já fez isso? A pessoa vai falar, eu já fiz. Você já fez isso? Já fiz. Todo mundo já pecou, todo mundo peca, não tem como alguém escapar disso. Aí quando ela entende isso, ela fala, realmente, eu faço todas essas coisas, mas e aí, o que eu tenho que fazer perante isso? Porque não tem como eu deixar de pecar. E eu já pequei várias vezes, e agora? Tô condenado. Aí ele vai mostrar a solução. Se né? ele falar que não fez, ele é mentiroso, como o João diz, né? E se tem ele como. também assumir a mentira, que ele é um pecador, ele vai clamar como o povo de Atos, né? Lá na igreja de Atos, clamou quando Pedro fez o discurso para que o povo se arrependesse. Então, o que devemos fazer para ser salvo, né? Exatamente. Aí ali ele fez a apresentação de Jesus, né? E também se colocou que Jesus salvou ele, e salvou ele, Exatamente. morreu para salvar ele e salvar o rapaz, né? Então, tipo, ele precisa reconhecer essa mensagem pregada como a única e verdadeira mensagem que pode salvar a vida dele, né? Que é a parte ali que ele tá falando do evangelho, né? Verdade. E algo que acho que mostra também isso claramente, que é a mensagem que ele passa ali, é Romanos 3, né? Romanos 3, a partir do verso 23, que diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui já praticamente é a apresentação do evangelho, né? Todos pecaram. Você é um pecador. E aí, você já cometeu isso? Já cometeu aquilo? Ele tá apresentando isso. Todos pecaram. Ó, você é um pecador. Mas todos são justificados gratuitamente pela graça, por meio de Cristo. Essa é a solução. Então eu acho que é muito legal, né? Esse rapaz aí é um Instagram, né? Acho que é Movimento Aletheia, onde ele tem vários vídeos de evangelismo. Ele ensina, né? Como abordar, como evangelizar. E eu acho muito interessante esse método que ele utiliza, né? De evangelizar apresentando os 10 mandamentos. A pessoa questionavelmente vai ter que assumir que ela já cometeu. E aí você mostra o evangelho e o motivo de Cristo ter vindo, que é por conta dos nossos pecados. Amém. Agora, Rogério, é bom a gente falar para os nossos ouvintes que estão aqui também e colocar aí nos comentários o que você está achando, né? Se você está gostando desse nosso react aqui de hoje, deixe seu like aí, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. É muito importante quando você deixa o like, se inscreve e coloca comentário, porque o YouTube ele vê a relevância do vídeo e vai divulgando. E essa mensagem que é evangelística vai chegar até outras pessoas que precisam de conhecer o verdadeiro evangelho. Agora, nós, como servos de Deus, discípulos de Deus, precisamos evangelizar mais. Verdade. Nós, como corpo de Cristo, igreja do Senhor, precisamos, como igreja, também evangelizar mais. Que nesse ano sejamos nós uma igreja, discípulos, mais enganjados na propagação do evangelho. Missões é o dever da igreja. Missões é o dever de todo crente. Não é isso, Rogério? É isso aí. E, mais uma vez, o Felipe falou, se inscreve aí, nos ajude a chegar a 1000 inscritos aí, se Deus quiser, em breve. Forte abraço a vocês, que Deus abençoe e até o nosso próximo Simplicidade Cristã React aqui. Valeu! Um abraço.